minha vida profissional começa quando eu entro para trabalhar numa companhia de seguros, a Ímpar, e a coisa mais engraçada é que o meu primeiro patrão, ou chefe, diria assim, foi o Nazir Bicá. Até assim que nós nos conhecemos, e ele não só se tornou o meu chefe na altura, mas também o meu patrono, porque ele já levava alguns anos de formação à frente, era advogado, e eu, quando chegou a altura de fazer o estágio, eu devo ter começado a trabalhar quando estava no 4º ou 5º ano, então tive um ano, um pouco mais de estágio, e logo a seguir, portanto, o Nazir Bicá torna-se meu patrono, e daí nasce, mais do que uma relação profissional, uma relação de amizade. E nós tivemos sempre em mente, ao longo destes anos todos, foi um dia temos que abrir o nosso escritório. E é aí onde nasce. Portanto, o escritório nasce de um sonho de 2 advogados, eu mais júnior na altura, e pronto, decidimos, um dia temos que abrir o nosso escritório, um dia temos que abrir até que, portanto, esta minha entrada acontece em finais da década de 90, 99, 98, 99, e em 2008 nós finalmente decidimos materializar o nosso projeto. Portanto, saímos os dois nessa altura já estávamos os dois a trabalhar para um banco, viemos da companhia de seguros, houve uma operação de uma fusão de 2 grandes empresas e nós então passamos para o banco e é nessa altura que decidimos, é a hora da gente abrir o nosso escritório e tentarmos ver se isto vai a algum sítio. Portanto, nasce de um sonho. Devo dizer que esse processo de aprendizagem junto do Bicá e através dele de várias outras pessoas com quem ele tinha relações de amizade e que, por sinal, algumas delas até eram nossos professores na faculdade, foi criando em nós uma forte componente ético-deontológica. Não digo que nós estamos isentos de defeitos e erros, não, somos todos vulneráveis a isso, mas nós nos moldamos muito pela ética e deontologia. E então acho que isso hoje, feliz porque é a nossa situação, mas infeliz porque não é geral, mas acho que o que nos distingue é muito esta vidração pela ética e deontologia. Fora, obviamente, o comprometimento que temos com os assuntos dos nossos clientes. Os assuntos dos nossos clientes são nossos assuntos, então nós nos comprometemos e tentamos, tanto honrar esse compromisso. Moçambique tem imensos desafios hoje, imensos. Se eu tiver que os listar, provavelmente não saímos desta entrevista hoje. E isso faz com que o papel do advogado se torne ainda mais importante, eu diria até determinante. E não é segredo nenhum para ninguém que, quer para os advogados e todos os outros atores do sistema de justiça, quer para quem vai investir em Moçambique, que já fez uma pesquisa prévia daquilo que é o mercado moçambicano, daquilo que é o quadro jurídico e o sistema legal de Moçambique, como é que ele funciona. Portanto, o investidor, quando entra aqui, já tem uma ideia das dificuldades, dos desafios que nós temos. E aí onde entra o advogado, que é criar condições para que este investidor se sinta minimamente seguro num ambiente desafiador. Não só pela forma inovada com que dá a sua assessoria, como na capacidade de criar instrumentos para esses clientes, como contratos, formação em boa governança, portanto, governança cooperativa, para que este cliente esteja dotado de ferramentas que mitiguem vários riscos. E acho que um papel que os advogados devem ter, e aí acho que os escritórios, no geral, os escritórios dos advogados em Moçambique desempenham bem dentro dos desafios que têm, é uma aposta firme na mitigação do risco de litígios. Até tem que haver uma preocupação com a previsibilidade.
eu quando for desenhar um contrato para um cliente, tenho que antever possíveis focos de risco de litígio e mitigá-los, para que o cliente tenha, portanto para que as relações contratuais e os seus projetos sejam execuíveis num ambiente mais seguro, dentro, repito, dos desafios todos que o país representa. Estamos em crescimento, acredito que as coisas vão melhorar, mas até lá o papel do advogado é sem dúvida um papel-chave para que o cliente que entra no ambiente, eu não quero usar a palavra hostil, mas diria que se calhar não estaria má emprego. Um cliente que entra por um ambiente hostil tem que encontrar no advogado o conforto necessário para que o seu investimento seja materializado. E nós, como advogados, moçambicanos, patriotas, temos que fazer de tudo para que esse cliente, quando vem para cá, fique cá e o investimento seja feito cá. Certo, de facto nós estabelecemos uma parceria, já lá vão quase 11 anos, com a SRS Advogados, tem corrido imensamente bem, é uma parceria institucional e o que nós, e vai um pouco além daquilo que é o mero intercâmbio de clientes, ou seja, numa primeira fase era isso que tínhamos em mente, que era um conjunto de investidores estrangeiros que queria chegar à África, em particular a Moçambique, através da SRS Advogados, e que era preciso ter uma representação, uma espécie de uma representação em Moçambique. Na altura que firmámos esta parceria, era uma altura em que se levantava muito a discussão sobre escritórios ou advogados estrangeiros, portanto, em Moçambique. E tinha acabado de sair a lei sobre as sociedades de advogados. Então tínhamos um instrumento que podia guiar como é que esta parceria devia ser norteada. Então estabelecemos essa parceria. Como eu disse, na primeira fase era intercâmbio de clientes, mas depois ela evoluiu, porque à medida que nós vamos entrando no mercado, começam a surgir desafios para os quais nós não estamos preparados. E aí então é onde escritórios com muito mais história de advocacia e até de um networking internacional muito mais forte, têm, como a SRS, têm a capacidade de dotarem-nos de instrumentos e de conhecimento para assumir determinados desafios. Ou seja, dito numa linguagem mais simples, há clientes e há trabalhos que nós jamais teríamos tido acesso se não fosse através deste intercâmbio entre os dois escritórios. Portanto, quando eu digo que nós evoluímos para além do mero intercâmbio de clientes, passamos também a fazer um intercâmbio de conhecimento. Ou seja, colegas daqui que vão para Portugal para receber formação em determinadas áreas, ou eles que vêm cá de vez em quando para darem-nos formação. E isto tem permitido posicionar o nosso escritório em áreas que provavelmente se estivéssemos sozinhos não teríamos capacidade para isso. Começando pela componente interna, nós, e acho que qualquer advogado percebe isso, a nossa profissão é uma profissão de capacitação constante. Nós estamos todos os dias a aprender. Aliás, acho que em qualquer profissão é isso que se verifica. Então, e sentimos que há necessidade de nós capacitarmos-nos. Eu não diria um processo de formação em que uns formam outros, mas há um constante processo de autoformação. Neste escritório é como funciona. Nós, para ter uma ideia, o que nós fazemos muitas vezes é partilhamos responsabilidades sobre matérias novas. Imagino, por exemplo, que há uma legislação nova que surgiu e há um colega que há de ser indigitado para se capacitar, entre aspas, ou estudar aquele tema e depois tem que formar os outros. Não é sempre os sócios fundadores ou os advogados mais séniores. Esta capacitação pode vir até dos advogados mais júniores. Portanto, nós de facto apostamos e continuamos a apostar
numa capacitação interna de autoformação ou de interformação, diríamos assim. E para os clientes tem uma outra vertente, é que quando nós nos preocupamos em chegar a estes clientes para dar formação, por exemplo, na área de laboral, na área de seguros, agora que está em voga a questão do combate ao branqueamento de capitais, nós temos apenas um objetivo, é que esta capacitação do cliente permita facilitar o nosso trabalho. Acho que o exemplo mais fácil de assimilar é na área laboral. Eu, quando vou capacitar um cliente sobre aquilo que é matéria laboral, ele está preparado para, por exemplo, se tiver que instruir processos disciplinares, o faça em conformidade com aquilo que a legislação impõe. Ou seja, facilita-me o trabalho. Eu não sou chamado como um bombeiro para apagar fogos quase que impossíveis de extinguir, ou seja, para fazer milagres. Então, esta capacitação do cliente ajuda-nos a facilitar o nosso trabalho. Eu pego no exemplo laboral, mas podia tornar isto transversal para as outras áreas. A área financeira, portanto, bancários, seguros, como na área de qualquer atividade em que é preciso, portanto, seguir as regras de governança corporativa. Portanto, um cliente que tem este cuidado e está preparado para ter determinadas cautelas, facilita o trabalho dos advogados. Portanto, nós apostamos nestas duas componentes. Interno, para estarmos capazes, externo, isto é, os clientes, para facilitar o nosso trabalho. A nossa preocupação maior é, desde logo, garantirmos a mesma qualidade e o serviço profissionalidade aos clientes nas áreas mais tradicionais aqui do escritório, contencioso, direito laboral, direito civil, comercial, mas no âmbito do crescimento que nós prevemos, também junto à parceria, o meu sócio já teve a oportunidade de fazer referência, é tentarmos crescer nas áreas que estão em desenvolvimento no país, nomeadamente oil and gas, energia, a questão do branqueamento de capitais que tem sido muito atual. Então, mantendo por um lado a mesma qualidade e serviço de personalidade nas áreas mais tradicionais do escritório, mas também tentar melhorar nessas novas áreas que estão em desenvolvimento no país. Só para complementar, porque acho que está tudo dito aqui pelo Dr. Vicá, mas acho que uma das questões que tem sido constantes é a constante atualização da nossa legislação nas diversas áreas, mas nomeadamente as áreas mais estruturantes da nossa economia. E a área laboral, sem dúvida absoluta, é uma área que merece alguma atenção especial. Mas temos agora também um desafio que tem a ver com a questão do combate ao branqueamento de capitais, como ele mencionou. E isto arrasta também formações na área de governança corporativa. Então nós gostaríamos de olhar em particular para esse tipo de vertente de trabalho, que é formação dos nossos clientes nas boas práticas de governança corporativa. O diretório veio substituir uma coisa que antigamente chamávamos páginas amarelas, que é muito focada para os advogados. Qualquer cliente que chega a Moçambique e que não vem com quaisquer referências, qualquer cliente que venha a Moçambique, ou até clientes internos, portanto moçambicanos, que procurem serviços de advocacia, facilmente vão identificar os advogados pela área em que eles estão capacitados. Portanto, nós não tínhamos nada parecido até o momento. Portanto, este diretório veio, sem dúvida, colmatar uma lacuna que não existia. O que é que nós tínhamos até agora? É o site da Ordem dos Advogados, onde estão lá todos os advogados listados, com carteira ativa, obviamente, mas não havia nada que identificasse os advogados pelas suas capacidades, pelos seus skills. O diretório vai trazer isso, um pouco. Quem são os advogados, o que é que cada um faz e em que áreas é que podem ser úteis para os clientes. Portanto, é sem dúvida uma ferramenta que se calhar peca por ser tardia. Acho que é uma coisa tão óbvia, mas que às vezes, por ser óbvia, ninguém tinha pensado nisso antes. Mas eu acho que é uma excelente iniciativa.
Nós, ao contrário de outras atividades, como por exemplo a medicina, nós não temos especialidade, né? Temos especialidade, mas não vai encontrar um letreiro que diga, olha, isto é o oftalmologista ou é cirurgião. Então, esta ferramenta irá permitir a quem precisa de serviços jurídicos que possa procurar, em função da sua preocupação, quais são os advogados que são, digamos, entre aspas, especialistas naquela matéria em específico.